Te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Sempre estamos gratos a Deus, né, Sidney, pela oportunidade de estar na casa do Senhor. O momento de nós estarmos na casa de Deus nunca é um momento comum, mas é um momento de muito privilégio, né, Lucas? Nosso irmão Robson vai trazer ali um copo de água ali para mim, que o irmão Ailson ele se hidrata muito, né, Mário? Falando, a gente usa muita voz. Depois eu vou pedir para o nosso irmão Robson também pegar o teclado aqui, fazer um fundinho musical, porque a minha voz, pastor, já está fraca, cansada. Então, Robson, por favor, fazer um fundo musical. E como eu havia dito, eu sou grato a Deus de estar neste lugar e grato pela sua vida também de estar neste lugar. Quem aqui está feliz de estar na casa de Deus? Diga eu. Amém. Você que está em casa também acompanhando essa live também, que essa bênção, que essa palavra alcance a sua vida nessa noite. Os irmãos da igreja missionária que estão acompanhando, sabe que o irmão Ailson está fazendo uma série de mensagens que se chama As 7 Cartas do Apocalipse, ditadas por Jesus Cristo e escritas por João. E hoje nós estamos na 6ª carta ditada por Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. Chegamos na 6ª carta, pastor Jairo, à igreja de Filadélfia. E uma coisa eu tenho certeza, se você abrir o seu coração nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Então nesse momento se desliga de tudo que você está fazendo e ouça aquilo que Deus quer falar comigo e com você neste momento, que é o momento da palavra de Deus. Então vamos ficar de pé nessa noite. Nós vamos ler nessa noite, nós vamos começar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. O Lucas ali está me ajudando ali no slide. Eu até falei para ele que não vai precisar fazer nada, é só passar o slide ali que está montado. Então a gente vai ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. E depois na sequência nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Em nome do Senhor Jesus. Cadu, se puder me dar mais um retorno aqui, Cadu, já não estou me ouvindo mais. Que diz a palavra de Deus? Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Isso é Jesus Cristo falando a João. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igreja, diga Filadélfia. Glória a Deus. Agora sim, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei dele coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E o último versículo, depois eu vou pedir para o Lucas, volta lá no 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Isso, Lucas. Essa é uma palavra que eu gosto de falar, que é uma palavra de vitória, é uma palavra de bênçãos. E Deus nessa noite Ele tem bênçãos para mim e para você. Você crê em nome do Senhor Jesus? A bênção do Senhor não é para todo mundo não, mas pela fé eu profetizo nessa noite que o Senhor tem bênçãos para mim e para você. 7 cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a carta de Filadélfia. Será que existe alguma mensagem? Será que existe algo que Jesus falou para a igreja de Filadélfia e que serve para mim e para você nessa noite? Com certeza, né, irmã Tatiane? Nessa noite, Deus quer continuar falando conosco. É importante nós lembrarmos que das 7 cartas que Jesus Cristo escreveu por intermédio de João para as 7 igrejas da Ásia, 2 igrejas tiveram só elogios. Pastor Jairo, quem gosta de elogio aí, levanta a mão, só para eu ver. Todo mundo gosta, né, Pastor Jairo? Até aquele que é mais bobo gosta. Agora imagina, Sidney e Robson, se esse elogio vier da parte de Deus, como que nós não ficamos, né, irmã Neilza? Maravilhados. E das 7 igrejas, somente 2 foram elogiadas. Quais são elas, irmão Ailson? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e receberam também críticas. Quais são elas, irmão Ailson? A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, que nas outras pregações, irmão Ailson já falou de cada uma. E somente uma igreja, que é a última carta, se Deus permitir, que recebeu somente críticas. Agora, quando a gente recebe crítica, né, pastor Jair, a gente tende a não gostar muito, né? Mas é a igreja de Laodiceia que recebeu apenas críticas. É importante, irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu sempre gosto disso, de dar o contexto, para a gente entender, né, Lucas, o que Jesus Cristo estava falando para aquela igreja, qual que era o objetivo. De antemão, eu já posso falar para você, que a igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja modelo, a igreja padrão, a igreja que dá exemplo. E se existe uma coisa que Jesus Cristo quer de mim e de você, você também que está em casa, no ano de 2021, é que nós sejamos uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja modelo, uma igreja exemplo, para aqueles que estão lá do lado de fora, quando olhar para nós, não ver nós, igual foi falado no início do culto, mas ver o Senhor Jesus Cristo brilhando em nós. A igreja de Filadélfia tinha essa característica de ser uma igreja modelo. E o que estava acontecendo lá, irmão Ailson? A igreja de Filadélfia, para o contexto, ela foi fundada pelos pérgamos. Se você está prestando atenção nas palavras, você vai ver que os pérgamos, eles cultuavam outros deuses. Eles tinham por cultura ou por doutrina, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Eles tinham uma doutrina que eram mundanas, isso os pérgamos. E quem fundou Filadélfia foram os pérgamos. E aqui eu já aprendo nessa noite que a igreja de Filadélfia não cometeu os mesmos erros que o pessoal da igreja de Pérgamo. Eu já aprendo essa lição, que Filadélfia não caiu no mesmo erro que a cidade de Pérgamo. E olha só como se parece comigo e com você. Muitas vezes você está aqui na igreja, está no ministério, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu responsável não eram pessoas de Deus, não eram tementes ao Senhor. Mas olha você aqui nessa noite, servindo e adorando a Deus. Talvez você veio de uma outra
Mas eu dou glória a Deus nessa noite, que eu e você, nós somos Filadélfia nessa noite, onde cultuamos o Senhor Jesus Cristo com sinceridade de coração. O que mais que acontecia, irmão Ailson, em Filadélfia? Esse é um ponto importantíssimo, irmãos, onde nós devemos prestar muita atenção. Na cidade de Filadélfia existiam muitos terremotos. Quem sabe o que é um terremoto? Quem já viu em filme terremotos, né, Robson? Terremoto vem, né, pastor? Ninguém está esperando e abala tudo, destrói tudo. E lá na cidade de Filadélfia existiam muitos terremotos. Tinha o que na igreja? O que tinha lá? Terremotos. Só para ver se você está ligado, você vai entender no final. Também em Filadélfia, para a gente entender, eles cultuavam muitos deuses. Era uma cidade pagã. Tinha a igreja em Filadélfia, mas o entorno eles eram pagão. E um dos deuses que eles cultuavam era um deus chamado Jano. Qual o nome dele? Jano, você vai entender. Jano. Quem era Jano, irmão Ailson? Segundo ali a cidade de Filadélfia, quando a gente dá uma aprofundada, era um deus que era responsável pelas portas, pelos portais da cidade. O que mais, irmão Ailson, que tinha esse deus Jano de Filadélfia? A representação desse deus, ou a figura desse deus, era uma chave. Todo mundo aqui tem chave, né, Mário? Ainda que seja da sua casa, do seu armário, do seu carro. Então essa era a representação desse deus. Qual que é o nome dele? Jano. Não perca isso. E para terminar esse contexto, o que significa a palavra Filadélfia, irmãos? E quando eu vi, pastor Jair, o significado da igreja Filadélfia, eu entendi. É isso que Deus quer para nós no ano de 2021. Filadélfia significa amor fraterno. O que é amor fraterno, Lucas? É o amor de irmão para com irmão. É onde um ama o outro. E nesse ano de 2021, o que Jesus quer de todos nós? O amor fraterno. Eu até anotei aqui, eu gosto de anotar. O que é o amor fraternal? É a dedicação pelo outro. O que é o amor fraternal? É você fazer sacrifícios pelo outro, sem interesse, colocando o outro em primeiro lugar. Isso era o que acontecia na igreja de Filadélfia. Jesus nessa noite quer fazer de mim e de você igual essa igreja modelo, aonde o amor fraternal esteja pairando entre nós. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Eu gosto de dar um contexto para a gente entender. Até nós chegarmos, Jesus Cristo escrevendo para a igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo. Só Jesus Cristo é santo. Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden, mas Jesus Cristo é o nosso Adão perfeito. Ele é o santo. Eu e você não, nós somos pecadores, mas nós poderemos levantar nossa mão para o céu e dizer: muito obrigado, Senhor, porque somente Tu és santo. Então Jesus Cristo, Ele vai se identificar para aquela igreja. Quem está falando com vocês é o santo. O que mais que Ele vai dizer? O verdadeiro. Por que o verdadeiro, irmãos? O verdadeiro, a palavra verdadeiro, Jesus Cristo está falando que Ele é o Deus honesto. Mas o sentido da palavra verdadeiro, quando Jesus Cristo está se apresentando, Ele está falando: eu sou real, eu sou de verdade. Porque tem muitas pessoas que, pela minha percepção, às vezes que eu estou no culto, parece que cultuam um Deus morto. E Jesus Cristo está falando comigo e com você nessa noite: acredita, porque eu sou um Deus real. Você que está em casa, vai assistir futuramente, Jesus Cristo está falando: eu não sou um conto de fadas, eu não sou um mito, eu não sou uma história da carochinha, mas eu sou um Deus real, um Deus que quando você dobra os seus joelhos e fala: Senhor,
fala comigo, Ele fala com você. Vamos dizer um Deus real. Aleluia, glória a Deus. Em Filadélfia existiam muitos deuses, mas só Jesus Cristo é o nosso Deus real. Se você fizer uma ótica para o nosso mundo de hoje, muitas pessoas, muitas celebridades querem tomar o lugar de Jesus Cristo. Mas eu dou glória a Deus nessa noite que a palavra de Deus te alcança para dizer para você: creia, porque eu sou um Deus real. Aleluia, glória a Deus. E o que mais ele vai continuar dizendo ali, Lucas? Aquele que tem a chave de Davi. Nosso pastor Jairo sempre fala dessa chave, da chave de Davi. O que representa, irmãos? O que Jesus Cristo está falando? Quando ele diz que ele tem a chave de Davi, ele está falando que todo o poder e toda a autoridade está nas mãos dele. E se existe uma coisa que eu e você podemos nos alegrar nessa noite, é saber que todo o poder e toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Então talvez nessa noite você entrou aqui com algum problema. Eu quero dizer para você que a autoridade está aqui nessa noite. O nome dele é Jesus, e ao som da palavra dele, todo mal na sua vida ele cessa. Aquele que tem a chave de Davi, toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Todos os irmãos conhecem aquela passagem onde os discípulos estão em um barco e Jesus Cristo está o quê? Dormindo. E vai dizer a passagem que uma grande tempestade se levantou. E os discípulos ficaram com medo. Acredito até eu que eles ficaram tentando tirar água. Até que em determinado momento eles se tocaram: peraí, Jesus Cristo está no barco. Vamos acordar o mestre. Eles acordam Jesus Cristo e falam: mestre, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo? Olha a tempestade, Jesus, que se levantou. E vai dizer a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele deu uma ordem, dizendo: mar, fica calmo, vento, fica quieto. Do que eu estou falando, meus irmãos, nessa noite? Jesus Cristo tem toda a autoridade. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo um turbilhão, vivendo um furacão. Eu não sei qual área da sua vida talvez você esteja vivendo uma tempestade, mas uma coisa eu quero dizer para você: clama, porque toda a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Clama a igreja de Filadélfia, clama a igreja missionária nessa noite. Aleluia. Chave de Davi simboliza o que? Autoridade. E ele vai continuar falando para eu correr: que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém. Só um motivo para a gente dar glória a Deus. O nosso Deus tem a chave, Lucas, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Por que Jesus Cristo vai se direcionar à igreja de Filadélfia dizendo: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre? Se você prestou atenção no início que eu falei, lá em Filadélfia tinha um Deus chamado o quê? Jano, que a representação dele era que ele era guardião das portas, e o símbolo dele era uma chave. O que Jesus Cristo está falando? Eu sou maior do que tudo. Eu sou maior que todo o poder das trevas. E talvez você entrou aqui nessa noite oprimido, oprimida pelas trevas. O que Jesus Cristo está falando para mim e para você? Eu tenho a chave que abre e fecha. Eu tenho a chave para solucionar os seus problemas. Talvez você está falando aqui nessa noite: o meu problema está na mão do juiz, é o Jano. O meu problema está na mão do doutor. O meu problema está lá na mão do supervisor. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou muito maior do que tudo. O teu problema está na minha mão, e o melhor, eu tenho a chave para abrir a porta para você. Aleluia, glória a Deus. Em a cidade de Filadélfia cultuava Jano. Aí Jesus Cristo vai falar: eu sou maior, eu sou mais poderoso. Quem é Jano perante o Senhor Jesus Cristo? Quem é o Satanás perante Jesus Cristo? O poder das trevas
ter contra Jesus Cristo. E no mundo, nós podemos até ver recentemente, o ano passado, todo mundo acompanhou que uma escola de samba aí quis zombar de Jesus. Teve uma escola de samba aí que colocou Jesus como é que chama a arena que eles passam, gente? Esqueci, como é que é, pastor? No sambódromo, né? Teve uma escola de samba aí que quis zombar de Jesus Cristo. Mas de Deus, né, Ricardo? Ninguém zomba. Cadê o carnaval nesse ano? Era motivo para você dar um glória a Deus. De Deus não se zomba. Cadê o carnaval esse? Porque o nosso Deus é muito maior que qualquer poder das trevas. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Todo o poder e autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você nessa noite, se Jesus Cristo te prometeu algo, meu irmão, dorme tranquilo, porque nessa noite eu vim dizer para você, igreja de Filadélfia, que tem porta aberta de Jesus para você. Para você, aleluia, glória a Deus. Lucas, versículo 8, por favor. Versículo 8, vou acompanhar ali no Dada Show, que é mais fácil, é maior. Travou, não tem problema, Lucas. Eu leio aqui. O que Jesus Cristo vai falar? Conheço as tuas obras. Obrigado, Lucas. E olha a palavra profética, pastor Jairo. Gosto da palavra de Deus, que é a maior revelação. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém, diga ninguém pode fechar. Jesus Cristo está falando para você, igreja de Filadélfia, igreja missionária. Eu estou colocando adiante de você uma porta aberta, a qual ninguém vai fechar. E eu não sei qual porta aberta você está esperando nessa noite. Talvez é a porta aberta da saúde, porque ou coisa ruim, né, pastor, a gente ficar doente. Eu fiquei debilitado esses meus 2 últimos anos. Eu fui muito provado na área da saúde. Talvez a porta que está fechada para você nessa área, Jesus Cristo está falando, eu estou colocando essa porta aberta para você. Talvez as portas que estão fechadas na sua vida seja na área financeira, porque ou coisa ruim, né, pastor? Não tem dinheiro, né? Ou coisa ruim a gente passar apertado. Talvez você que está aqui nessa noite ou está em casa, a porta que você está esperando é na área financeira. Palavra de Deus para você, eu estou colocando uma porta aberta. E sabe qual que é o melhor, Ricardo? Ninguém pode fechar essa porta. Aleluia, glória a Deus. Talvez portas fechadas na sua vida seja na vida familiar, porque é uma coisa difícil a gente ter parente, que eu já tive dentro de casa que dá trabalho, né, pastor Jair? É uma coisa que deixa a gente para baixo. Talvez você nessa noite, você que está em casa, as portas estão fechadas nesse sentido, mas olha a palavra de Deus para você. Eu estou colocando uma porta aberta, e entra por essa porta. Na sua vida ministerial, Deus é sabedor, minha testemunha, eu estou diante do altar. Esse ano de 2021, tantas portas ministeriais eu estou pedindo para Deus. Deus abre. E talvez aqui nessa noite você também está na mesma condição. Senhor, abre portas ministeriais para mim. Senhor, derrama sobre mim dons. Eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero orar mais. Olha o que Jesus Cristo está falando para você, Filadélfia. Eu estou colocando essa porta aberta diante de... Aleluia. O que representa, irmãos? O que Jesus Cristo está falando para nós nessa noite? O que são portas abertas? São oportunidades, Tatiane. São oportunidades para nós. E a palavra para você nessa noite, Deus vai enviar para você oportunidades.
Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu não sei se eu vou. Olha o que Deus está falando para você: eu estou te entregando na sua mão oportunidades. Eu estou abrindo a porta para você. Aleluia, glória a Deus. Porta aberta representa o acesso de Deus. Porta aberta é Deus querendo te levar a lugares que você nunca foi, lugares que você nunca conheceu, lugares que muitas vezes, igual eu, você tem colocado no seu coração: Senhor, como que eu vou ir? Como que eu vou fazer? A palavra para você: eu estou colocando uma porta aberta diante de você, e essa porta ninguém vai fechar. Aleluia, glória a Deus. E o melhor, ninguém vai fechar a porta que Deus abriu para você. Para a igreja de Filadélfia, dentro do contexto, a porta aberta que Jesus também estava abrindo para eles era a porta do Evangelho, a porta da pregação da palavra de Deus. Talvez você, assim como eu, colocou no seu coração: Jesus, no ano de 2021 eu quero fazer a tua vontade. Qual eu coloquei, pastor? Nós, os irmãos aqui, a maioria dos irmãos que estão aqui, fizeram a campanha dos 12 dias, né, Robson? Quando a gente respirou, quando soltou o ar, veio o pastor com a campanha dos 7 dias. E você também fez com muita fé essa campanha. E você tem colocado no seu coração, igual a igreja de Filadélfia: Senhor, no ano de 2021, eu quero fazer muito a sua obra. Olha o que Jesus Cristo está falando para você: eu estou colocando uma porta aberta diante de você. Tem alguém que crê nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Jesus estava falando para a igreja de Filadélfia: vocês vão a lugares que vocês nunca foram. Se vocês estavam sendo impedidos, ficam tranquilos, porque eu estou abrindo essa porta para você. A cidade de Filadélfia era muito conhecida por ser uma cidade filosófica. O que é uma cidade filosófica, irmão Ailson? É uma cidade onde tinham muitos filósofos, muita gente da alta intelectualidade. Mas Jesus Cristo está acima de todos. Jesus Cristo está falando: não tema o grande, não tema o sábio, não tema o intelectual, não tema o cientista, porque eu vou te capacitar para você falar com pessoas grandes que você nem imagina. Deus está abrindo essa porta para você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E nesse mesmo versículo ele vai falar que tens pouca força. Diga: pouca força. Pouca força. Toma uma água. Jesus Cristo está falando: eu estou abrindo uma porta para vocês, mas uma coisa eu reconheço: que vocês têm pouca força. E quando eu fui estudar essa palavra, irmãos, eu estudei na segunda-feira, pastor Jair. Eu estava meditando, aliás, no domingo à noite. Eu sempre gosto, quando eu sei que eu estou na escala, né, Robson? É o melhor para Deus. Para Deus em primeiro lugar e para os meus irmãos. E quando eu vi que tens pouca força, Deus falou grandemente ao meu coração que nem sempre fraqueza sugere pecado. Você já viu as pessoas que falam assim: essa pessoa é fraca porque ela está no pecado? Essa pessoa está fraca porque ela vive uma vida de pecado. E quando eu olho para essa igreja modelo, a igreja de Filadélfia, coloca lá para mim, Lucas, por favor, que tens pouca força, eu aprendo que nem sempre fraqueza é sinônimo de pecado. Jesus em nenhum momento condena nenhum pecado dessa igreja, mas ele reconhece: eu reconheço que vocês são fracos, que vocês não têm muita força. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando da mesma maneira: Senhor, eu sou tão fraco, Senhor, eu estou tão fraco. Mas eu vim nessa noite, pela palavra de Deus, dizer para você: Jesus Cristo não te condena. Você não pecou, porque fraqueza não é sinônimo de pecado. Não é vergonha assumir que é fraco, pastor Jairo. Não é vergonha. Muitas vezes a gente fica envergonhado, né, Sidney? De assumir: nossa, eu sou fraco na presença de Deus. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não tem nada para mim.
não é vergonha assumir que é fraco. E eu quero ler com você a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. O Lucas vai pôr ali para mim. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar sobre fraqueza. Então ele me disse, né? Paulo falando sobre Jesus Cristo: a minha graça o quê? Te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Jesus Cristo está falando para você aqui nessa noite que se acha fraco. Jesus Cristo está falando: o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Diga: fraco eu sou forte, porque Jesus Cristo que nos fortalece. Posso todas as coisas em Cristo, porque Ele nos fortalece. Não é vergonha assumir que você é fraco. E ele vai continuar falando: de boa vontade, pois mais me gloriarei aonde? Ele falou: se tem uma coisa que eu vou me orgulhar, pastor Jair, não é na minha fortaleza, mas é na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder aonde? De Jesus Cristo. Quando você assume que é fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa em você e repousa sobre você. E o versículo 10, Lucas, por favor. E o apóstolo Paulo vai concluir: pelo que sinto prazer aonde? Nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo falou: eu fico feliz, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Aí eu até deixei de amarelo ali. E ele vai concluir: porque quando sou fraco, então sou forte. Toma cuidado, você que se acha forte, super crente, porque quando eu olho a palavra de Deus, quando eu assumo que eu sou fraco, Jesus Cristo nos fortalece. E Jesus Cristo está fortalecendo o crente nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo vai falar para a igreja de Filadélfia: eu reconheço que vocês são fracos. Coloca lá o versículo 8 para mim, Lucas, por favor. Eu reconheço que vocês são fracos. Por quê? Só Jesus conhece o nosso interior, pastor. Somente Jesus conhece as nossas limitações. Jesus Cristo conhece, Cadu, a minha e a tua fraqueza. Ele sabe aonde você está forte, mas Ele sabe aonde você tem dificuldade nessa noite. Jesus Cristo sabe de todas as coisas. E eu quero dizer para você nessa noite que a igreja de Filadélfia, sim, era uma igreja fraca, mas servia um Deus onipotente. E nessa noite eu quero dizer para você nessa noite que apesar das nossas fraquezas, nós servimos um Deus onipotente que pode todas as... Levante a sua mão direita e diga assim: eu posso ser fraco, mas o meu Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Jesus Cristo está falando para mim e para você, querido: não se preocupa não, que aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não tem capacidade, aquilo que você fala assim: eu não consigo, Jesus Cristo está falando: eu posso por você, porque eu sou onipotente. Espírito de Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque aquilo que a gente não pode, o Senhor pode por nós. Aleluia, glória a Deus. E ainda no versículo 8: tens pouca força. No versículo 8, coloca para mim, Lucas, por favor, versículo 8: tens pouca força, entretanto, não tem problema, Lucas, fala mesmo. Entretanto, guardastes o quê? A minha palavra, e não negastes o meu. Olha o que Jesus Cristo está falando. Eu sei que vocês têm pouca força, mas uma qualidade que eu enxergo de vocês, que vocês estão guardando a minha palavra e não estão negando o meu. Jesus Cristo me contempla, meu irmão, minha irmã, quando você está lá no seu trabalho, que muitas vezes você
você não se envolve com pessoas do mundo, que muitas vezes você não faz coisas erradas, porque você pensa, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. Jesus Cristo, Ele contempla você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes no seu WhatsApp lá chega mensagens indecorosas, muitas vezes chega até, eu quero falar no popular, pastor, mas muitas vezes você recebe até cantadas, mas Jesus contempla que muitas vezes você nem responde, porque você fala, eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus. É isso que Jesus Cristo está falando nessa noite, que muitas vezes você tem negado o mundo, porque você tem pensado, eu sou um servo, uma serva de Deus. Jesus Cristo está se alegrando, Filadélfia, igreja missionária, da sua postura nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Qual que é o benefício, pastor Jairo, de quem guarda a palavra de Deus? E tem um monte de versículo, mas eu separei aqui Tiago, capítulo 1, versículo 25. Coloca para mim, Lucas, tem aí no penúltimo slide, por favor. Olha só o que fala sobre guardar a palavra de Deus. Mas aquele que considera, o que é considerar? É guardar, né, pastor Jairo? É obedecer, é prestar diligência. É igual os irmãos estão aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. É igual quem está em casa, futuramente, ouvindo a palavra de Deus. Você está considerando a palavra de Deus. Você está guardando a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. E aqui vai falar, né? Mas aquele que considera atentamente, então não é de qualquer jeito, é atento. É a hora da palavra, é a hora da palavra. É atento, é igual aquele soldado, né, pastor? Sentido, está prestando atenção. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela o quê? Persevera, Ricardo. Então ele não larga, ele continua, não sendo ouvinte negligente. O que é um ouvinte negligente, irmão Ailson? É aquele ouvinte que, por exemplo, a palavra é pregada hoje, agora, quando ele chega lá fora, né, Robson? Ele esquece da palavra. Ele não lembra que a palavra foi em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Filadélfia. É um ouvinte negligente. Se a gente aprofundar mais, é um ouvinte que não obedece a palavra de Deus, que não busca a palavra de Deus. Mas aqui está falando que aquele que considera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nessa noite a palavra diz para mim, para você que está ouvindo a palavra e está guardando, você vai ser bem-aventurado naquilo que você fizer. Aleluia, glória a Deus. Você que guarda a palavra do Senhor vai ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado, Lucas? É uma pessoa bem-sucedida, Monique. É uma pessoa que quando faz as coisas dá certo. É uma pessoa que é igual o José do Egito. Aonde põe o pé, a bênção de Deus acompanha. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Você ouvinte da palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado naquilo que você realiza. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Lucas, por favor. Ixi, o Lucas vai correr ali. Porque guardastes a minha palavra e não negastes o meu. Irmãos, vamos guardar a palavra de Deus. Né? Nossa igreja agora tem culto de terça, quinta, né? A gente vai voltar com verdade básica, né, Robson? Sábado tem os cultos, o quarto sábado é a reunião dos obreiros. Domingo tem 2 cultos para você guardar muito a palavra de Deus. Aqui nós temos subsídios para você falar. Na igreja missionária tem palavra. Vamos guardar a palavra de Deus. Versículo 9, Lucas, para acabar no horário. E Jesus Cristo vai falar: eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Preste atenção na palavra de Deus. Eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus Cristo te ama, igreja missionária. Sinagoga de Satanás. Teve umas 3 pregações que eu falei sobre a sinagoga de Satanás.
E eu estou sem tempo. Resume essa palavra, irmãos, para mim, para eu entender esse versículo. O que Jesus Cristo está falando? Que Ele está jogando por terra todo acusador da sua vida. Eu não sei quem anda te acusando, falando mal de você, mas olha o que Jesus Cristo está falando. Eu vou mostrar para eles que eu amo você, e eu sou Deus na sua vida. Os acusadores vão cair da minha e da sua vida, você crê? E eu não sei aonde estão te acusando, se na igreja, se na tua família, no teu trabalho, por onde você anda, mas o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, é que os acusadores vão cair. Versículo 10, Lucas, por favor, para correr. Por que os acusadores vão cair? Jesus Cristo vai falar pela segunda vez o motivo. Porque guardastes a palavra da minha... Irmãos, crente que guarda a palavra de Deus, Ricardo, Deus honra. Crente que guarda a palavra de Deus, Deus confirma os passos. A palavra diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E Deus nessa noite está confirmando o passo de muito irmão e muita irmã nessa noite, dizendo: estou colocando uma porta aberta diante. Entra por ela. Versículo 10, isso mesmo, Lucas. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus Cristo está falando: ó, eu vou guardar vocês no momento da provação. E aqui já cai por terra um monte de teologia que diz que crente não passa por provação. Irmãos, quero dizer para você, crente passa por provação. Esse é um momento que ninguém dá glória a Deus, pastor Jair. Está aqui no meu esboço, mas não tem problema, Robson. Eu vim dizer para você nessa noite que crente passa por provação. Nem sempre o crente que está sendo provado é porque cometeu algum pecado, não, porque cometeu algum deslize. Porque Deus prova. Mas eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que o mesmo Deus que prova, Ele aprova. Tem crente aprovado aqui nessa noite. Provação. O crente passa por prova. Eu ano passado, que não falei, eu passei por tanta prova. Saúde, inimigo se levantando. Esse ano, saúde de novo, Covid. Porque o crente ele passa por provas. Moaius é bíblico? Totalmente. Dou só um livro inteiro, Robson, para você. Livro de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó? O que Jó fez de errado? Nada. O que diz a palavra de Deus? Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem disse isso foi a mulher de Jó. Foi? Ah, quem disse isso foi o vizinho. Quem disse isso foram os filhos de Jó. Quem disse isso foi Deus. Deus deu testemunho de Jó e fez Jó passar pela provação. E eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que está na provação: meu irmão, minha irmã, aguenta tranquilo, porque Deus vai te aprovar. Tem a aprovação de Deus chegando para você. Tem resposta de Deus chegando para você. Tem a aprovação de Deus chegando aonde? Na tua direção. Diga para essa pessoa aí: aguenta mais um pouquinho. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Aqui também tem uma veia escatológica. O que é veia escatológica, Moaius? Né, pastor? Para de falar difícil. Aqui também tem, irmãos, uma revelação da palavra sobre os fins dos tempos. O mundo no ano passado, está todo mundo careca de saber, estamos ainda passando por essa pandemia. O que é isso? Provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Moailson, tem alguma referência sobre provação? Não precisa pôr não, Lucas, vamos parar aí. Mateus 24, quando você vai lá no Evangelho de Mateus, é o primeiro Evangelho, capítulo 24, a partir do versículo 3 até o 14, Jesus Cristo está falando sobre o fim dos últimos tempos. Está falando sobre o fim do mundo, o que vai acontecer. E como eu não tenho mais tempo,
Vou deixar essa lição de casa para você. Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14. Princípio de dores. Mas o que que Jesus está falando? Eu vou te guardar. Eu vou guardar você no momento da provação. Essa provação não é para te destruir, não é para acabar com você, mas é para te fortalecer. Versículo 11, Lucas, por favor. Venham sem... Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Se pudesse resumir, Robson, essa mensagem, quem está assistindo em casa ou vai assistir futuramente, Jesus Cristo está voltando. Venham sem demora, igreja missionária. Conserva o que tens. O que é conservar, Lucas? É guardar com zelo, né? Conserva o que você tem. O que Jesus Cristo está falando? Faça a sua parte. Igreja, faça a sua parte. Conserva o que você tem. Quando que eu faço a minha parte, Moios? Quando eu desço na oração, quando eu desço no louvor, quando eu desço no jejum, quando eu desço na minha presença nos cultos, eu estou conservando aquilo que Deus tem me entregado. E o que Deus tem me entregado? Para que ninguém tome a tua. Você tem uma coroa, meu irmão, minha irmã. Você tem uma coroa. Mas Moisés, eu não estou vendo nada. Moisés, a minha cabeça está aqui, ó, está igual o pastor ali, ó. Não tem nem cabelo, não tem um topete igual o seu. Mas eu vim dizer para você pela fé, que sobre a sua cabeça existe uma coroa. E o que Jesus Cristo está falando? Conserve essa coroa. Ai, que eu estou ouvindo sem demora. A coroa representa a vida eterna com Jesus. Versículo 12, Lucas, por favor. Para acabar. Ao vencedor. Já falei 3 pregações, pastor. O significado da palavra vencedor. Aquele, Ricardo, que supera dificuldades. Aquele que supera desafios. Você, igreja, nessa noite, Deus está te fortalecendo para você superar dificuldades. Ao vencedor, falo-ei o quê? Coluna, diga coluna. Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Deixa eu ver se os irmãos estão prestando atenção. Uma das características da cidade de Filadélfia era uma cidade que sofria muitos terremotos. Era uma cidade que era bastante abalada, pastor Jair. E eu dei até uma pesquisada. No ano 17 depois de Cristo, Robson, aconteceu um terremoto lá que derrubou, acabou com tudo. Então a cidade, os cidadãos da cidade de Filadélfia, eles eram acostumados com terremoto. Daí Jesus Cristo vem falar: de vocês eu vou fazer uma coluna. Porque eu não sei se você sabe, mas principalmente nos países asiáticos, qual que é a orientação quando se tem um terremoto e você está debaixo de um ambiente? Primeira orientação é você procurar um lugar que não tenha nada. Mas se for impossível de você encontrar um local que não tenha nada, a orientação é você ficar do lado de uma coluna. A cidade de Filadélfia tinha muitos terremotos, e Jesus Cristo está falando: de vocês eu vou fazer uma coluna. O que Jesus Cristo está falando, irmãos? Que a sua vida, meu irmão, pode ter abalos. Talvez você possa estar passando por algum tipo de terremoto na sua vida, mas você não vai cair, você não vai ser abalado, porque hoje Deus está te levantando como uma coluna. Você é coluna lá na sua casa, você é coluna lá no seu trabalho, você é coluna nas suas amizades, você é coluna no seu ministério. Pode balançar, pode sacudir, mas Jesus Cristo está falando: vocês não, vocês são uma coluna. Diga para esse irmão aí:
Você é uma coluna de Deus. Ao vencedor, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O que Jesus está falando? Eu estou firmando os seus passos nessa noite. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce da onde? Do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Diz os historiadores aí, para terminar, que os cidadãos de Filadélfia, quando eles iam para uma batalha, e quando eles voltavam, era gravado o nome deles em uma estaca de madeira, colocava o nome. Então, por exemplo, pegou o Mário, foi para a guerra, foi e conseguiu retornar, venceu. O nome dele era gravado em uma madeira. Jesus Cristo está falando aqui, ó, diferente. Ao vencedor, eu vou fazer dele coluna no meu santuário. E lá no meu santuário, na cidade celestial, eu vou gravar o nome dele. Jesus Cristo está falando para alguém nessa noite que o que eu tenho para você é infinitamente melhor do que o mundo pode te oferecer. Aleluia, glória a Deus. Você não será abalado ou abalada. E para terminar, versículo 13, Lucas. Falhou, não tem problema, Lucas. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer para você nessa noite, quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que o Espírito diz à igreja missionária. Nós somos a igreja de Filadélfia nessa noite. Nós somos a Filadélfia de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus? Você, igreja missionária Filadélfia, saia desse lugar em posse de vitória. Deus está colocando uma porta aberta diante de você. Você é coluna de Deus, você não será abalado. Você pode bater a mão no peito e dizer: eu não serei abalado, porque eu estou firmado em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, eu estou entregando essa palavra, Senhor, aos teus filhos e às tuas filhas. Senhor Jesus, é bem verdade, meu Deus, que não são muitos nessa noite, mas eu sei que o Senhor preparou cada irmão e cada irmã para estar neste lugar. Eu sei também, Senhor, que o Senhor tem preparado essa pessoa para ouvir essa palavra em casa ou futuramente. Senhor, de uma coisa nós saímos nessa noite crendo, é nessa porta que o Senhor tem aberto adiante de nós. Tudo isso para a tua honra, tua glória e teu louvor, e todos nós vamos dizer amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos tirar a nossa oferta em nome do Senhor Jesus. Trouxe a sua oferta? Deixei minha oferta lá no carro, depois eu vou pegar, não tem problema. Trouxe a sua oferta nessa noite? Levanta as suas mãos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nessa noite nós te ofertamos e apresentamos a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de amor. Senhor, contempla as mãos que se levantam, tendo ou não tendo. Senhor, abençoa os dizimistas da tua casa, e conforme está escrito na tua palavra, abra as janelas dos céus para os teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. E nós dissemos amém. Enquanto o nosso irmão Mário está tirando as ofertas, deixa eu dar 2 recados. Quinta-feira vai ter culto, né, pastor? Quinta-feira, culto às 19 horas. Você está mais que convidado. Às 20, desculpa, Carol. Falo tudo errado, Robson. O horário, eu sou ruim, Lucas, para horário. Então, culto das irmãs às 20 horas. E às 19 horas tem um ensaio, né, Carol? Então, tem um ensaio das irmãs confirmado às 19 horas. Nesse próximo sábado, é o quarto sábado, Robson? É o quarto sábado? É o terceiro sábado? É o culto do Ministério de Louvor. E no domingo, 2 cultos, Ricardo. Um pela manhã às 9 horas e o outro às 18 horas. Amém, Ricardo? O Ricardo estava olhando para baixo. Está perfeito o som hoje, Ricardo. Muito obrigado. Parabéns.
Qual que é o segundo aviso? Verdade básica. Nem falei com o Robson, mas nós vamos voltar à verdade básica em março. Por que em março, irmão Ailson? Eu estou fazendo uma nova função lá na escola e eu estou saindo por volta das 19 horas. Então, até eu me adequar nesse horário, acredito que em março está tudo certo para a gente voltar com o nosso estudo. A igreja de Filadélfia, ela foi elogiada porque guardava a palavra de Deus. Quem que é elogio de Deus? Primeiro sou eu, Lucas. Glória a Deus. Então, em março nós vamos iniciar. Nós vamos orar nessa noite. É verdade, né? Ele é pai de um aluno meu, o Bruno. Vamos orar pela família do nosso irmão Nivaldo. Nosso irmão Robson também apresentou duas pessoas, que eu já esqueci o nome, Robson. Paulo Merola e Giovanni. Mais alguém tem algum pedido de oração? Mauriceia também, vamos orar pela Mauriceia. O senhor falou alguma coisa, pastor? Eu pensei ter ouvido a voz do pastor. Glória a Deus. Vamos interceder por essas pessoas. Vou apresentar também o meu cunhado, Mateus, um pouco enfermo. Mateus, se estiver assistindo, Deus já está na sua vida, querido. Recebe a bênção, em nome do Senhor Jesus. Quer falar uma coisa, Mário? Não? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor, nós te apresentamos nessa noite, meu Deus, esses pedidos de oração. Senhor, nós com a nossa força, nós nada podemos fazer. Mas de uma coisa nós temos certeza, que nós servimos um Deus onipotente, que é poderoso de fazer isso e muito mais. Senhor, a nossa irmã nessa noite, Deilza, tem apresentado esses nomes em oração, a família do nosso irmão Nivaldo, a Maricélia. Senhor, que o Senhor possa mandar um anjo aonde eles estão, confortando, Senhor, consolando, enxugando todas as lágrimas. Senhor Jesus, nessa noite nosso irmão Robson também tem apresentado esses dois pedidos de oração, que são os amigos dele lá do serviço dele, que o Senhor possa alcançar eles na área de necessidade. Senhor, abençoa também o meu cunhado Mateus, Pai. Repreende todo espírito de enfermidade, porque ele é teu servo, ele é filho teu, Senhor Jesus. E eu creio, Jesus, que aquilo que a nossa mão não alcança, aquilo que o médico não pode fazer, o Senhor pode fazer. E nós cremos nessa porta aberta. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pode dar o término, Robson? Quer falar alguma coisa, pastor Jair? Então vamos dar o término em nome do Senhor Jesus. Desculpa pelos 10 minutos, irmãos, né? Eu estou falando para o Lucas, eu falo demais, né? Com conteúdo, né? Cortei muita coisa, mas eu creio que você tem recebido essa palavra que não é minha, mas vem da parte de Deus, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós dissemos, amém. Que o sublime amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente agora, mas para sempre. E vitória, 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 vitória. E vitória, vocês estão tudinho abençoados. Vai em paz, igreja de Filadélfia missionária.